Será que todos os retro games em 2025 estão realmente caros? Não tem coisa barata? Tá no preço justo? Tá caríssimo? No vídeo de hoje vou contextualizar para vocês, dando exemplos práticos de produtos, o que é caro, o que não é caro, falar um pouco da história para a gente entender um pouquinho do cenário retro gamer atualmente. Então, vem comigo. Fala Pereirecos, sejam bem-vindos ao canal Pereira Retro Games. Eu sou o Fernando, sou proprietário de uma loja física de retro games e hoje a gente vai falar um pouquinho desse assunto que é um pouco delicado, um pouco polêmico, um pouco contraditório. Muita gente comenta, nossa, tá tudo caro, preços lá nas alturas, mas o que é caro, o que é barato para você hoje em dia, né? Você coleciona, você já começou a colecionar? Você já está nesse meio, nessa comunidade há quanto tempo? Você está começando hoje? Digita aqui para mim para eu entender um pouquinho da sua história, porque realmente, se você está começando hoje a colecionar, você vai se assustar. Bom, por quê? Vamos entender um pouquinho da história do Brasil, nosso jeitinho brasileiro, como se jogava videogame nos anos 90. Muita gente conhece jogo hoje por conta das locadoras. Seja pegando aquele cartucho final de semana para fazer a locação, seja também jogando por hora. Isso teoricamente barateava o acesso ao jogar videogame, porque você não precisava necessariamente comprar um cartucho físico, porque na época também não era tão barato se você fizer uma conta aí, salário mínimo versus economia, né? E também poder aquisitivo, que eu já vou detalhar um pouco mais nos próximos tópicos. Então sim, as locadoras contribuíram muito para a gente que viveu essa geração de retro games baratear esse custo. Então a gente estava acostumado com aquela sensação de era barato jogar, então todo mundo podia jogar alugando, né? Era uma forma de tornar mais acessível, né, os videogames nos anos 90. Falando um pouco dos consoles dos anos 90, a gente teve vários clones aí do Nintendinho, porque tinha reserva de mercado, né? Então a gente tinha Dynavision, Phantom System, Turbo Game, tinha o clone lá, o Dactar do Atari. Então, pessoal, existia todo um mercado interno brasileiro já começando a fomentar os games, né? Os retro games ali na época para quem viveu. Depois disso, tivemos a Sega com o Master System, com a Tectoy, fazendo representando a Sega aqui em território nacional. E só bem depois veio a Nintendo com a Gradiente e posteriormente Playtronic, que foi a fusão, né? Foi uma parceria Gradiente Estrela. Videogame nos anos 90 não era barato para você comprar não, tá? Era caro sim. Não era todo mundo que tinha poder aquisitivo de comprar um cartucho, uma fita, que seja original. Até aí o que aconteceu? Além das locadoras, paralelamente às locadoras que facilitavam esse custo, a gente tinha também as fitas piratas de época, como por exemplo aqui, ó. Pegar essa fita piratinha aqui, essa aqui é uma Aladdin piratinha. Tem aqui uma Donkey Kong 3 piratinha também. Aí tinha umas fitas que ela tinha um formato japonês, né? Mas era pirata e encaixava em qualquer console. Então sim, tinha as piratinhas de época que tinham um preço melhor, mas paralelo a isso também tínhamos aí a locadora, né? Que facilitou aí o nosso acesso. Então a gente estava acostumado a ter esse jeitinho para jogar mais barato. Era um super negócio você ter uma locadora nos anos 90, tanto VHS, né, falando, até perdurou um pouco até os DVD, que aí eu já vou entrar nesse próximo tópico, esse gancho. Muita gente ganhou dinheiro com locadora? Sim, porque era fácil acesso, só que aquela coisa, né, você não teve o cartucho, pouca gente comprou, tá pessoal? Eu não vou falar que não tinha gente que comprava, porque sim. Então, o que aconteceu com os produtos aqui? Bom, se a propriedade desses cartuchos estava com as locadoras e o preço não era tão acessível, as varejistas viram que não tinha tanta saída assim. Vendia-se, mas não se vendia muito, se você comparar mercado de Japão, mercado Estados Unidos, né? Então a gente teve uma baixa escala de comercialização desses produtos aqui no mercado interno. Beleza? Então esse é um ponto que eu vou ligar depois para vocês, que é baixa circulação,
que é oferta e demanda, né? Então, se você tem pouco produto no mercado e muita gente querendo, o preço pode subir. Ou às vezes não, tá? Isso a gente vai entender um pouquinho. Bom, depois da era das locadoras, veio o PlayStation 1, logo seguido veio o PlayStation 2. Valia a pena ainda ter locação? Não. Por quê? Aí a gente pagava muitíssimo, muito mais barato em jogos. Veio os piratas, pirataria. A pirataria ela acabou quebrando as locadoras. Quebrando as locadoras, a gente comprava um PlayStation 2 ou um PlayStation 1. Vamos pegar o Play 1, né? E você pagava R$5 no CD pirata, às vezes 3 por 5, 3 por 10. Cara, era muito barato você ter esse acesso. Consequência disso, consoles hoje de PlayStation 2 e de PS1, o leitor não funciona bem. Quem não já teve um Play 2 e virou ele de ponta cabeça? O meu Play 2 funcionava só virado de ponta cabeça, cara. Então assim, nessa época era barato jogar porque se você tinha um PlayStation 2 desbloqueado ou um PlayStation 1, era muito mais fácil, muito mais acessível, né? Consequência disso, o mercado para jogos originais, baixa escassez em jogos originais de PlayStation 1. A gente não vê Play 1 original no mercado brasileiro. PlayStation 2, muito pouco. Existiam sim jogos originais, a comercialização desses jogos, mas ela era em muita baixa escala. E o que isso acontece? Baixa circulação de um produto. E aí vem no outro ponto que eu vou citar para vocês, que é o seguinte: a gente ficou mais velho. Eu jogava, por exemplo, Yu-Gi-Oh! Na minha infância, ou um Black de PlayStation 2, ou um Final Fantasy VII, 4 CDs piratinha gravado. E a gente fica velho, a gente quer ter um Play 1 de novo, quer ter um Play 2 de novo. E a gente não quer o piratinha, a gente quer o original. E se você quer o original, você vai achar um Final Fantasy VII de Play 1 original hoje em dia? Fácil? No Brasil, não. E um Black original, você acha com fácil acesso? Também não. Então eu tô colocando alguns pontos para vocês aqui para fazer uma ancoragem, para a gente entender um pouco do nosso mercado brasileiro. Então a gente brasileiro tem um jeitinho brasileiro que a gente sempre pagou barato para jogar. E hoje em dia a gente volta, isso pode estar acontecendo com você que entrou hoje no mercado, tá? A gente volta a querer buscar essa memória afetiva comprando os consoles antigos e você vê que o jogo é caro, mas por que ele é caro? Porque não tem. Se não tem oferta e demanda, todo mundo quer e não tem, opa, o que acontece com o preço? Isso é uma regra básica, tá, de economia. Eu sou lojista, eu brigo por preço também. Por quê? Eu pago caro na maioria das vezes, pago barato também, mas é uma situação difícil trabalhar com retrogame porque você não acha retrogame fácil. Então, território brasileiro, cara, é difícil, não é fácil, a gente tem pouco produto em circulação, isso é fato. Quais são as alternativas? Importação, existem vários métodos de importação. Você pode comprar direto do eBay, você pode ter uma pessoa conhecida que mora no exterior, você pode tentar fazer isso de forma legal, importando jogos também, tá? Existem vários cenários possíveis para você trazer esses produtos para o Brasil. Porém, o mercado é escasso, mas tem sim suas exclusividades. Por exemplo, o Master System cartucho, dependendo do título, é barato. Em live eu vendo a 30, 20 reais, cartucho médio aí de Master System, tá? E sendo Tectoy, quem é europeu, quem é gringo, quem é americano, às vezes gosta do Tectoy e paga um pouco mais caro porque ele quer colecionar Sega, tá? Tanto que no Brasil, Nintendo é caro, tá? Se você vai procurar cartucho de Super Nintendo, dependendo do título, é caro porque você não se acha. Mas Japão, o nível Nintendo é barato. Se você pegar Super Famicom, baratíssimo certos títulos, tá? Vou falar os populares. Mario, Donkey Kong, enfim, são baratos no Japão. Versus Sega no Japão, porque Sega no Japão é uma empresa muito valorizada. Se você pegar os jogos originais de Mega Drive, são caros, tá? Não são baratos, não. Às vezes o americano, o próprio Tectoy, sai um pouco mais barato, dependendo do título. Porque Sega no Japão é valorizado, beleza? Enfim, é um mercado doido de se entender. Quem está colecionando, você tem que entender o seu objetivo. Todo mundo fala assim, Pereira, sua loja tem produtos caros. Cara, a gente tem o público A, B e C. Na minha live, por exemplo, eu revendo para lojistas, tá? Isso é fato. Tem muita loja de interior de São Paulo, muita loja
da região sul, região nordeste, centro-oeste, que tem um pequeno comércio de eletrônico, voltado não só a retro games, mas games em geral, que acabam comprando com a gente, porque a gente tem preço em algumas coisas. O que é mato aqui no Brasil? Que não teve pirataria? PlayStation 3, cara. Por exemplo, Battlefield 3. Aqui na minha etiqueta de loja tá 30. Na live às vezes eu faço 20. Às vezes eu queimo 18, 25, tá? Outro jogo que é bem comum aqui, ó. Call of Duty MW3. Na minha live eu vendo a 20, 25 também. E tem gente que tem o consumidor final. Opa, tá barato, vou comprar. E também tem aquele cara que vai revender e compra da gente também. É normal, porque a nossa loja tem um patamar legal, tem um nome, a gente fez a marca, investiu nisso, então a gente consegue captar lotes maiores e consegue também revender, beleza? Então assim, por que que um Battlefield 3 desse e um Call of Duty 3 é barato aqui no Brasil? Mas peraí, Pereira, você falou de pirataria, você falou de locação, ninguém aluga esses jogos hoje. Por que que um jogo de PS3 é mais barato que um cartucho, sei lá, por exemplo, um Zelda original de Super Nintendo, ou por exemplo, uma Hagane ou uma Chrono Trigger original de Super Nintendo? Por quê? Fácil responder. Circulação de mercadoria. PlayStation 3 não teve pirataria, consequentemente o mercado foi forte em vendas de jogos. Lançamento, vou comprar. Tem pirata? Não tem. Só terminando o raciocínio aqui. Então, como tem muito produto original, teve mercado no Brasil, isso aqui tem de quilo, tá? Isso daqui, cara, se você pegar, por exemplo, Alice Madness Returns de PlayStation 3, tem seu preço elevado, porque baixa tiragem, era um jogo que ninguém dava nada, ficou bom e subiu o preço. Chaves Kart, você pega Folklore, e entre outros jogos, tá? Tem uns negócios meio esquisitos também de PS3, mas eu tô falando do base, tá? O arroz com feijão. E aí entra no ponto também de você, colecionador, você tem que entender o que você quer. Você quer colecionar raridade, coisas obscuras, coisas que você quer por status, coisas difíceis de se conseguir. O exótico hardcore, né? Se você quer o exótico hardcore, tá? Então, assim, PS3, cara, tem bastante no mercado. A venda dele foi boa aqui, aqueceu e tem circulação. O jogo não é ruim, o jogo é bom. BF3 é ruim, MW3 é ruim, Call of Duty é ruim. Esses jogos são bons, cara. E por que são baratos, Pereira? Porque tem muito em circulação. Puxando o assunto agora de preço, então a gente tá falando do Brasil, né? Que a gente é um caso à parte, a gente é um ser a ser estudado, porque o brasileiro sempre dá um jeitinho pra se virar, né? Pagar barato. Falar da Chrono Trigger, então. Chrono Trigger, por que que ela é cara aqui nas Américas e ela é barata no Japão? Ah, essa resposta é fácil, Pereira, porque em idioma japonês ninguém vai entender japonês. Bem, errado. O Chrono Trigger é um jogo, como posso dizer assim, AAA, né? Foi feito pelo... Cara, é um jogo fenomenal, né? Foi feito pelos 3 maiores caras do Final Fantasy, do Dragon Ball, né? Final Fantasy, Dragon Ball e Dragon Quest, né? E o que acontece? No Japão, esse jogo saiu primeiro e ele teve aproximadamente aí 2 milhões de vendas, cara. É muita venda, é muito produto circulando no mercado. É um jogo ruim? Não. Você vai em qualquer canto do Japão, você achar um Chrono Trigger. Qual que é o preço no Japão de uma Chrono Trigger? Cara, lá você vai achar por $1, $2. Convertendo, você vai pagar de 7 a 25 reais numa Chrono Trigger Luzi. Luzi? Por que você falou Luzi, Pereira? Opa! Falei uma palavra aqui que não deveria falar. Luzi, CIB, de onde vem esses termos? Price Charting. Opa, a informação hoje tá bem divulgada, né? Hoje todo mundo tem acesso à informação? Tem. Esse é outro assunto, eu tô cortando o Chrono Trigger, mas já volto nesse assunto, tá? Então cartucho Luzi lá, de 7 a 25 reais. O cartucho Luzi hoje no Brasil, original americano, 1.500, 2.000 reais, 3.000 reais. Se você achar uma surradinha aí, pode pagar barato uns 900. Nossa, 900 reais num cartucho que eu joguei. Pereira, na locadora, isso daí era barato. Eu alugava final de semana, pagava lá, sei lá, 5 reais, 3 reais, não lembro, por cartucho, 10 reais que seja. E você tá me falando que um jogo desse aqui é tudo isso? Por quê? É um jogo bom? Sim.
Bom, Japão eu falei para vocês, foram 2 milhões de cópias vendidas. Aqui na América, 270 mil. Olha a diferença de quantidade e circulação. Oferta e demanda, meus queridos amigos. O mercado funciona assim. O jogo é bom, todo mundo quer ter o Chrono Trigger. Ele saiu depois, tá? Aqui na América. Tá na mão de colecionador que não se desfaz. Você acha fácil? Acha. Abre no eBay lá, você vai achar um preço lá na média lá e tal, mas acha em qualquer loja Retro Games? Não. Aqui no Brasil você não acha. Estados Unidos talvez você ache mais fácil. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é aonde que eu quero chegar. Pessoal, o Chrono Trigger aqui na América teve 270 mil cópias vendidas versus 2 milhões Japão. É uma diferença absurda. O jogo é o mesmo, é a mesma qualidade. O japonês gosta de RPG também, assim como o americano, o brasileiro, o europeu. Era um jogo que ninguém dava bola. Eu sei de relatos de gente que pagou nos anos 90, ou numa feira do rolo que seja, pagou 30, 50 reais, 20 reais. Esse jogo lacrado, na época, quando era comercializado, acho que não chegava a 50, 70 reais, tá? Aqui, lógico, né? A gente tem que falar de inflação e tudo mais, enfim. Mas era um preço mais acessível. E hoje, pessoal, o tempo passou e a memória traz a nostalgia de você querer jogar e existe um mercado para isso. Algum louco chegou assim, meu, Chrono Trigger, hoje eu vou vender ela 200 reais. Começou a vender 200, vendeu por 200, espera aí. Vou vender por 400. Pandemia, pedi R$1.000 nesse jogo aqui, tá vendendo. 1.200, tá vendendo. Então é isso que eu quero contrastar para você, pessoal. É caro o retro game hoje em 2025? Sim, para alguns aspectos sim, depende do que você vai jogar. Mario World, por exemplo, tem todo qualquer lugar. Mario World eu vendo na live, se for a Playtronic ou Gradiente com aquela label mais judiada, que aí já vem em estado de conservação, que eu também tenho que colocar na balança, que um item que tá com a label impecável não vai ser o mesmo preço, por exemplo, de uma label mais feia ou mais detonada. Então tem essa diferença. Então assim, Mario World teve bastante em circulação, então você vai pagar mais barato Brasil. Agora, se você quer uma Mario World Massive, por exemplo, que vem do Complete Inbox, completa, com manual e tudo mais, você vai pagar mais caro. Estados Unidos está caríssimo o Chrono Trigger, não, o Mario World completo, tá? De Super Nintendo, está caro. Brasil Luzi, você acha um preço legal até para jogar. Você quer jogar? Bacana, mas quais outras soluções o brasileiro teve? Você vê os famosos desbloqueios de consoles. Você tinha o CFW no PS3, tem o REM também no PS3, e aí o 360 desbloquearam, LTU, jogo pirata também. R$10, R$5 o 360. E aí o brasileiro mudou. Opa, eu era PlayStation, time PlayStation sempre. Agora eu sou o time verde Xbox, cara. Xbox é barato. Cara, não tá errado, é o jeito, porque a gente sabe que videogame não é uma coisa de fácil acesso para todo mundo, não cabe no bolso de todo mundo. Se você falar que existe, se eu falar para vocês aqui que tá assistindo, eu tô falando de exemplos básicos, tá? Mas se eu falar para vocês que existe console que tá sendo vendido a R$100 mil, consoles vendidos a 150 mil. Você já vendeu um desses, Pereira? Nunca passou, eu sei como funciona o mercado. Consoles de 20 mil, 30 mil, 40 mil. E assim, tem gente que tem lojas novas entrando que fala, eu vou mudar o mercado, tá tudo caro. E a pessoa também viu que não é bem assim. A pessoa vai vender o videogame de 25 mil e vai ter que... E tem um detalhe, tá? Videogame retrô dá muita assistência, porque é videogame que tá rodando aí há muito tempo no mercado. Beleza? Então assim, esse foi o ponto que eu falei, cheguei até o ponto dos desbloqueios. Eu também no GameCube, eu faço o desbloqueio do Picoboot. Se você tem seu GameCube parado lá, tem vídeo no canal eu mostrando mais ou menos o serviço. Cara, e roda liso o GameCube, que é uma alternativa, porque GameCube nos Estados Unidos é caro também. Se você pegar as mídias físicas lá, o CDzinho pequenininho, é caríssimo. Tem gringo que vem aqui na loja e fala, meu, aqui os seus jogos de GameCube tá mais barato do que lá, porque lá é caro. Nintendo, né, é um negócio complicado. E eu sou nintendista, eu também coleciono, aqui tá minha coleção. Vendo e coleciono, eu entendo os dois lados da moeda, tá? Everdrives. Chegou os Everdrives para dominar. Pereira, uma Chrono Trigger eu não dou R$1.000, tá bom? Então, ó, compra esse Everdrive aqui comigo. Você vai pagar aqui na mão do lojista R$299, 280 em promoção,
Você pode importar, pagar mais barato? Também. Everdrive é uma solução, tá? Vai rodar todos os jogos? Não. Aí tem Everdrives um pouco mais top, vai pagar um pouco mais caro, mas cara, aqui tem um micro SD, uma tecnologia nova que tem todos os jogos. E aqui você tem Everdrive para Super Nintendo, para Mega Drive, PC Engine. E aí é uma mão na roda. Nossa, acabou com os problemas, acabou. Mas aí que tá o problema. O cara que coleciona, eu tenho essa experiência por mim mesmo e por clientes, cara. Ele quer ter aquele jogo de infância original. Por que, Pereira? Isso é doença? Não sei se é doença, não sei o que é. Mas a pessoa quer ter. Pereira, eu jogava Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories de Play 1. Jack Chan. Você vai se lascar com o Jack Chan que tá caro. Cara, eu jogava Tony Hawk's Pro Skater 2. Eu jogava no PlayStation 1, quer ver? Crash Bandicoot. Ah, eu desbloqueei o PlayStation 1. O meu tá destravadinho. E aí, o que tem de alternativa? Além dos Everdrives, hoje a gente tem os Repros. Eu tenho parceria com a Old Games e com a Masters, tá? Por exemplo, se é um jogo, o Repro de Dreamcast, prensado industrialmente, cara, não agride o leitor. Tem colecionador que ok, eu jogo aqui, tá? É um jogo bacana, beleza? Ó, mídia qualidade. Você vai pagar aqui na faixa de 70 a 80 reais aqui na loja. Então é um preço acessível. Esse mesmo jogo original, pô, Pereira, eu quero o original. Porque eu sou colecionador, eu joguei isso na infância e eu faço questão de ter original. E aí não é 70, né? Um Resident Evil 3 de Dreamcast aí, eu não sei, tá? Mas chuta aí, 300, 400, 600, que pack vai isso? Eu não sei, tá? Então assim, Pereira, beleza. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu gosto, meu jogo da infância é o Donkey Kong 3. E eu tenho uma Donkey Kong 3 aqui na loja, piratinha de época, tá? Não é repro, é uma piratinha de época, está salvando. E ela é vendida por míseros 50 reais, 60 reais. Em live, às vezes a gente paga mais barato no balcão, 40 reais. Então vale a pena eu jogar a piratinha. Não, eu, Pereira, eu quero uma Cib. Já falei do Cib, já puxo o Cib, tá? Ó, uma Playtronic completa na caixa. E eu tenho uma que tá 100% lacrada, cara. Eu vou abrir? Nunca? Não, abro sim. Se esse canal chegar a 1 milhão de inscritos, eu prometo que faço um unboxing dessa Donkey Kong 3 que eu tenho lacrada, hein? Será que vai chegar? Tomara que não. Aqui, ó, essa aqui é a lacradinha, tá? É uma Donkey Kong 3 original, de época lacrada. Imagina o valor que isso aqui não tem. Beleza? Cara, a tendência é abaixar os preços? Eu acho difícil. Eu sou lojista. Você abaixa o preço de alguma coisa que não vende, Pereira? Claro, acho que o lojista às vezes dá um desconto, uma promoção. Tudo encalhado? Tudo tem seu tempo, tudo tem seu cliente, tudo tem seu momento. Mas eu acho assim, cara, um videogame é uma arte que todo mundo consome no mundo inteiro. E é algo que está sempre alta. E ainda mais o retrô, tá? Porque o atual de hoje, o Nintendo Switch de hoje, vai ser o retrô do amanhã. É fato. Então o retrô não vai deixar de existir. Beleza? Tô fazendo uns furos aí. Bom, voltando aos anos 90. Cara, às vezes você ia numa feira do rolo, anos 2000, tá? Falando aí mais ou menos. Ou às vezes você ia em alguma lojinha. Eu tenho como exemplo, por exemplo, vou pegar para vocês aqui, ó. Tem um cliente que veio na loja hoje, inclusive, veio pro canal 3, inclusive vou estar no canal 3, vai ter vídeo também. O Loki, lá de BH, amigo do Rambo, abraço Loki. Cara, ele trouxe para mim uma Mega Man X3, isso aqui é uma caixa de locadora recortada, porque eles recortavam, né? Dá uma dó, coloquei no acetato só para proteger. E a gente negociou aqui, ó, essa Mega Man X3, ó. Ele falou pra mim, Pereira, esse jogo eu comprei em 2008. Eu negociei, esse jogo aqui no Mercado Livre tá de 2 a 2.500. Eu paguei um pouco menos, vou tentar fazer um preço um pouco melhor. Comprei mais coisas no pacote, mas não foi barato. Eu paguei mais de 1.000 fácil aqui, tá? Esse jogo entrou pra mim por mais de 1.000 fácil. Essa é uma Mega Man X3 original. É um jogo que se não se vê sempre. A japonesa é mais barata, é um jogo bom, sim. Mas a americana tem um valor maior aqui pra gente. E todo mundo quer ter uma X3 porque é chip especial de Super Nintendo. Bom, ele revelou pra mim que em 2008 ele pagou, tá até aqui a data, ó. Não sei se vai dar pra focar aqui, mas tá a data aqui, 2008. Lá em BH, ele falou que foi em Contagem, não lembro onde que era, em Minas Gerais, né? Ele falou que pagou, cara, eu acho que foi 50 reais nisso daqui. 2008, 50 reais. Hoje uma fita dessa, 2.000 reais. 1.800.
E aí não tá tão bonita não, tá? Tem detalhe, tá um pouco colado aqui embaixo, mas é original e tá funcionando. Então para você ver como o mercado ele pulou, deu um salto gritante. É tudo caro? Sim. Eu pago caro em algumas coisas para minha coleção pessoal, eu, Fernando Pereira? Sim. Donkey Kong 3, eu tenho o original, eu tenho uma Earthbound na caixa. Então assim, cara, eu acho que o colecionador que quer, ele vai pagar o preço que tá e que tá sendo praticado no mercado. Às vezes ele vai tentar algum desconto. E você tem que entender um pouco do sentido da sua coleção. Eu falei muito da nostalgia, pô, eu tenho um Everdrive, eu tenho alguns repros, eu tenho um PS3 destravado no REM, eu tenho um GameCube no Picoboot, mas eu quero ter a mídia física que marcou a minha infância. E todo mundo cai nisso, cara, é batata, tá? De querer ter o jogo que marcou a infância. E voltando nesse aspecto de querer esse jogo que queria na infância, ele vai pagar o preço. Lógico que se eu falar R$1 milhão, ele não vai pagar, ou se ele vê que tá 1 milhão, não vai pagar. Mas esse é um modelo de colecionador. Como eu falei para vocês, existem vários tipos de colecionadores. Tem colecionador, e lógico, o Retro Games é muito abrangente, né? Pensar que PS3 já é considerado Retro Games, o que eu não acredito. Tá 2 gerações atrás aí do Play 5. Existem vários tipos de colecionadores. Existem os exóticos que só colecionam consoles? Sim. Não vai jogar? Não vai. Existem os caras que só colecionam CIB, que nem o Pereira? Sim. Vai jogar? Talvez não. Vai jogar no Everdrive, vai jogar no emulador. Mas o fato de colecionar, de ter aquele item na coleção, é uma satisfação pessoal. Acho que só quem coleciona consegue entender um pouco. Pô, eu joguei Donkey Kong, cara. Eu faço questão de ter esse jogo favorito da minha época na minha coleção, na minha prateleira. Mas existe aquele cara que quer ter o que ele quer para jogar também. Mas outro exemplo aqui, Atari Jaguar. O videogame é bom? Foi um fracasso, foi um fiasco. Jogos ruins. Um Atari Jaguar completo na caixa hoje, sei lá, de 3 mil, eu já vi até 6 mil reais. Fica na média de 4, 5 mil reais um Atari Jaguar. É bom o console? É uma porcaria. Mas existe uma história. E aí que tá, tem um colecionador exótico que quer ter aquele para trazer um conteúdo, às vezes, ou para ter na coleção. Ele quer ter esse negócio na coleção, ele vai comprar e vai pagar 3, 4, 5 mil reais num Jaguar. Pô, compra um PlayStation 5, seu besta. Compra um PlayStation 5. Mas assim, cara, é gosto não se discute, a gente não pode julgar. E muita gente que comenta, tá tudo caro, a pessoa nunca viveu a época das locadoras, talvez, nunca foi numa feira do rolo, nunca presenciou a mudança de preço, talvez ela nem entenda, ela só tá aqui só para comentar, para encher o saco. Mas quem viveu, quem acompanhou a mudança de preço e, cara, tem que dançar conforme a música, não tem o que fazer. Tem um console, sim, eu tenho um console na minha loja, por exemplo, de 8.500, que é um PS4 500 milhões. Só saiu 50 mil no mundo, mas eu tenho um console mais caro assim. O que mais que eu tenho mais caro na loja? Neo Geo AES eu vendo na faixa de 5 a 7 mil, depende do estado, tá? O console que é muito procurado é o santo graal dos retro gamers. Todo mundo quer ter um Neo Geo AES, cara. Neo Geo, né? Uma marca muito forte. Então, assim, não tem o que fazer, o mercado é esse, ele tá aquecido e é no mundo inteiro. E voltando à informação, que nem eu falei do Mega Man X3 lá, do meu amigo de BH que comprou barato na época. Naquela época o vendedor não tinha acesso à internet tão fácil, não via preço no eBay. Hoje em dia você vai precificar alguma coisa, você olha no Price Charting, opa, aí que tá o erro, Price Charting, e eu vou entrar agora num tema legal. Poder de compra do brasileiro. Mercado brasileiro, expliquei um pouquinho, né, pra vocês. Então vamos lá, o que aconteceu? A informação hoje ela é muito rápida, cara. A informação, estou gravando esse vídeo, você pode estar vendo esse vídeo em Portugal, no Japão, nos Estados Unidos. Se você consome retro game, às vezes a pessoa liga a legenda automática, então a informação ela está muito rápida. Então o Price Chart é uma ferramenta gringa que ela faz uma média de venda dos jogos CIB, que vem do Complete Inbox, muita gente já usa CIB, Lose, que vem do inglês, então a gente americanizou o modo que a gente precifica as coisas também, tá? Então assim, a gente verifica preço em Japão,
Estados Unidos, Europa. Então a gente faz uma pesquisa para saber quanto está um item hoje no mercado e saber o preço dele. Pereira, você está deixando tudo mais caro, está inflacionando, está estragando tudo? Não, às vezes, por exemplo, todo mundo está vendendo a 2.000. Se eu vender esse cartucho a R$1.000 e eu estou vendendo abaixo do preço, eu não paguei barato também, mas eu estou quebrando esse padrão, entendeu que eu estou quebrando essa média? Mas assim, voltando à globalização da coisa, o que é ruim? O poder de compra do brasileiro é muito pequenininho, cara, a gente é país emergente, né? O jeitinho do brasileiro ali às vezes não dá. Pô, meu filho quer um Switch 2, tô falando de Switch 2. Você viu quanto tá um Switch 2 pro brasileiro, cara, versus o americano? Você pegar a pessoa no Japão, convertendo lá dá 3 mil reais, tá? Mas o poder de compra deles é muito maior. Esse videogame, digamos que ele pague em 1 ou 2 dias de trabalho, tá? Não tô exagerando não. O brasileiro tem que, com salário mínimo, tem que pelo menos aí ficar uns 3 meses, cara. É muito injusto. Por quê? Cara, é o mundo, né? Infelizmente a gente é um país continental, mas que foi mal administrado, isso vem lá de trás. Não adianta falar, é a atual política de hoje, é que sei lá o que. Meu, isso aí vem de tempos e tempos. E tornou-se o que é hoje, tá? Como diz o Enéas lá, chamava ele de louco, o Brasil tinha que ter uma bomba atômica. Se ele tivesse uma bomba atômica, a gente ia ser respeitado. Será que é verdade? Isso aí faz sentido, hein? Faz muito sentido. Vê os países pequenos aí, vê se alguém mexe lá com a Coreia lá, com os países lá que tem bomba atômica. É uma carta na manga, né? Bom, enfim, falando de preços aí, dos retro games, o nosso poder de compra é pequeno, cara. Se você comparar o mercado americano e o japonês, lá você compra muito mais fácil. Então é fácil o youtuber que é brasileiro, que tá lá nos Estados Unidos, criticar o mercado aqui. Cara, vem pra cá, vem garimpar produto aqui pra ver se é fácil, vem trazer um produto de lá pra cá. Eu viajo muito pra lá e recentemente eu tirei meu visto, cara, e eu vejo esse contraste, diferença de mercado. Você vai em loja retro game, eu tava na Califórnia, eu digitei assim, retro games, cara, apareceu um monte de loja, pelo menos umas 20, 30 no radar, entendeu? E imagina o tanto de item que tá em circulação lá, entendeu? E não tem o que fazer, o mundo tá mais informado, o tiozinho da feira do rolo vai ver o preço dessa X3, quem vai começar a vender não vai querer vender barato e o mercado está aqui. Então são oportunidades, pessoal. E assistam nossas lives, tá, pessoal? Toda segunda e terça, sempre às 18 horas. A gente tem uns preços bem competitivos também, algumas promoções, vale a pena assistir também. E vem visitar nossa loja física, né? Fazendo um jabá também. Rua Barão de Tapetininga, 275, sala 5B, do lado do metrô República. Estacionamento, Rua Basílio Gama, 53. É um estacionamento da Trevo, que em breve a gente tá vendo de fazer um convênio, tá? Às vezes se você vir aqui gastar uma moedinha com Pereira, estacionamento grátis aí pra você, tá? Além do café gratuito, né? Que você pode vir tomar aqui. E o bate-papo, né? É legal conversar sobre retro game, entender um pouco o mercado. Eu aprendo também a cada dia, tá, pessoal? Eu não sei de tudo. Isso é minha experiência, essa é minha verdade, essa é minha visão. Você pode discordar. Se você gosta de discordar, comente aqui, Pereira. Eu discordo de você, a minha visão é um pouco diferente. Eu acho assim, assado. Então assim, pessoal, hoje você falar, jogar na lata, tá tudo caro, tudo inflacionado, os youtubers, é culpa dos youtubers, é culpa dos lojistas, é culpa do Pereira, é culpa do Teixeira, é culpa do Madureira, cara. Eu não tenho poder de influenciar no preço de uma Mega Man X3. Pegando price chart, todo mundo tá vendendo a 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.500, 3.000, 3.000, 3.000, 1.800, 1.800, 1.500. A média tá 2.000. Eu, Pereira, vou lá e vendo por 500 reais. Nossa, Pereira, você vai salvar todo mundo. O Messias, o salvador da pátria, fez 500 reais. Balela. Eu fui um de sei lá quantas milhares e dezenas de milhares de X3 que são vendidas aí pelo mundo. Cara, eu não consigo derrubar essa média não. Então isso daí, cara, é mito, não tem como. E burrice também. Vocês viram os custos. Eu tenho um vídeo aqui, se você não assistiu ainda, assista lá. Sobre os custos de ter uma loja física. Eu sou louco? Sou louco. Não é fácil, é um desafio cada dia. A
A gente tem que buscar preço, cara. Se a gente não tiver preço, a gente não ganha o mercado. Você acha que um mercadinho pequeno vai concorrer com o mercado grande? O mercadinho pequeno vai ter preço melhor que o mercado grande? Eu acho complicado. A gente que está crescendo, que tem uma marca, que quer crescer, que quer se destacar, a gente tem que brigar por preço, isso é fato, tá? Tem que se corrigir também, porque eu tenho uma equipe, às vezes a gente pode dar uma precificação um pouco errada, melhorar aqui, acertar e acolá, tá? O mercado ele tá legal. Então existem os mitos e verdades. Falar que tudo é caro é mentira. Eu provei para vocês que existem itens mais baratos. Por exemplo, jogos de PS3 aqui, ó, barato. Existem itens mais caros? Sim, também tem. Pô, não dou esse preço numa fita dessa nem ferrando. Cara, compra um Everdrive. Cara, joga um emulador. Cara, não enche o saco. Cara, vai ser feliz, pelo amor de Deus, né? Você tem que entender como é que funciona a coisa. Pereira, não pago, sei lá, R$2.000 num Jack Chan. Compra ele reprozinho, cara. Compra ele repro, vai pagar 80, 70 reais. Pereira, é aquela coisa, você pode fazer o que for, cara. Você pode tentar brigar no preço, você pode dar soluções para o cliente, Everdrives, você pode fazer jogos repros, pode trazer um jogo original com preço melhor, um console num preço acessível. Você vai ser criticado. Infelizmente, o mundo é para ser criticado e a gente sabe que é isso, cara. A gente vai ter... É aquela coisa, eu não preciso justificar o porquê meu preço é X, eu não preciso justificar o porquê que eu pago o salário ali, pago o aluguel ali. Não preciso para falar do meu preço. Quem conhece meu trabalho, confia e sabe. E quem não gosta de mim, infelizmente não vai gostar e talvez um dia aprenda a gostar. Cara, se eu for me justificar, a pessoa não vai entender, vai pensar que é balela, que é mentira. Então aqui tá a minha sinceridade, tá? Quem conhece sabe, quem é cliente, quem é membro, quem compra com a gente, quem tá no dia a dia sabe como é que funciona. Então, e essas pessoas nem precisam comentar aqui, porque elas já estão no meu coração e a gente tá tocando a vida desse jeito aí, tá? Tem muitos clientes fiéis. Bom, e aquela coisa, né? Para finalizar, fechar com chave de ouro esse papo, que tipo de colecionador é você? Você é a pessoa que quer jogar barato, rápido, fácil? Compra um Everdrive, joga um emulador. Eu quero colecionar coisas exóticas, Pereira, consoles que não saíram. Cara, eu gosto muito do canal do Luiz Retro Gamer Brasil. Ele traz umas histórias bacanas de uns videogames obscuros, de PlayStation 2 com tela, e videogames que você nunca viu na vida, que eu também não conheço, e é legal, ele procura isso, né? É um método dele colecionar, é uma forma diferente de se colecionar. Então, cara, a gente tem que respeitar todo mundo. Acho que falta um pouco de respeito aí. Muita gente não entende o hobby do outro. Isso é um hobby, tá? Pode ser um hobby caro? Pode, não é para todos. Eu falei para vocês, eu tenho um cliente A, B e C. Eu sei que um cliente não vai pagar, por exemplo, lógico que controlar o mercado. Falando em controlar o mercado, posso controlar? Por exemplo, nem mostrei, ó. Tem um vídeo no canal que eu consegui um lote de Nintendo Wii, todos novos, sem uso. É um produto diferenciado? Sim. Não foi usado, cara. Nintendo Wii eu vendo o quê? A 400, 600 reais luz? Esse aqui você vai pagar um pouco mais, tá? Por quê? Ele é novo, sem uso. É um produto diferente. Pereira, eu quero esse Nintendo Wii novo, sem uso para minha coleção. Vale a pena? Vale. Por quê? Tá na história. Nunca foi usado, nunca foi aberto, tá intacto, tá? Então existe colecionador e colecionador, cara. E você tem que entender e respeitar e tá tudo certo, né? É uma comunidade. Vamos se ajudar aí, né? O que eu puder ajudar vocês em preço, vou tentar ajudar. E o vídeo basicamente é isso, pessoal. Falar que desmistificar um pouco isso que tudo é caro. Existe o caminho que você pode trilhar para jogar barato. E muita gente, às vezes a pessoa critica, pô, isso é caro. Às vezes a pessoa ela tem aquela ânsia de ter e não ter o poder aquisitivo e ela critica, né? É uma pessoa precisa revisar um pouco os conceitos, né? Cara, acorda cedo, eu acordo cedo todo dia, venho trabalhar, respiro para ganhar o meu dinheiro e trabalhar honestamente, tá? Então assim, pessoal, contrastar aqui para vocês, né, que você pode ter um Jaguar de 6 mil reais e você não vai jogar, mas você pode ter uma fita piratinha aqui do Aladdin, ó, 30 reais, e vai jogar no seu Super Nintendo lá velho de guerra, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, vou trazer mais conteúdos nesse contexto aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, sua inscrição é muito importante, sigam a gente nas mídias sociais, @Pereira Retro Games. Estamos fazendo live também na Kick, na Twitch, aqui no YouTube, no Instagram. Segue lá. Forte abraço a todos. Até a próxima. Valeu, Perereco. Eu fui.